o Tarcísio, aplaudindo o Alexandre de Moraes, não vai enfrentar o sistema. E o sistema vai chegar lá na frente e vai escolher quem quer que ele ganhe. É arriscada, né? Porque até lá o sistema faz o que quiser. Essa que é a verdade. Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vivemos em grande harmonia entre os poderes, diz o cínico do Barroso, ignorando que também tem que ter independência entre os poderes. Ele se gabou de ter enterrado aquela PEC do retrocesso, a do voto impresso. Ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da UNE. Imagina se existisse imparcialidade no STF/TSE e independência entre os poderes. No fundo, o Barroso mente tanto, mas tanto, é tão cínico como o Lula, né, que é preciso entender a estratégia aqui. É o gaslighting. É uma forma de abuso psicológico e manipulação emocional. Consiste em fazer com que a vítima duvide dela mesma, da sua sanidade. Foi um caso que a pessoa ficava acendendo a luz e mentindo para a mulher, né? E quem descreveu isso foi uma esquerdista. Essa Bárbara é uma esquerdista. A Gazeta do Povo chama atenção no editorial de hoje para o dever da discrição entre juízes. Participação de ministros em eventos patrocinados por empresas, especialmente as que têm processos no STF, minam a credibilidade da corte e isso é a ponta do iceberg. Temos que falar dos escândalos dos escritórios dos cônjuges. Vários têm, né? Então é tudo muito promíscuo e escancarado nesse STF brasileiro. É várzea, é republiqueta das bananas. Veja que até nos Estados Unidos houve críticas em relação a alguns justices aceitando viagem que não chega nem perto dos escândalos brasileiros, e isso foi aqui um rebuliço, uma celeuma, e estão revendo todo o código de ética. Alguém imagina isso no Brasil? Com o Barroso dizendo: qualquer crítica indevida e é um ataque à instituição, nós estamos aqui para empurrar a história. Congresso pode legislar, mas STF diz se é constitucional, defende Dino. Como diz uma sigla, tudo que o Congresso faz é inconstitucional para o STF. Tudo que o STF faz, inclusive legislar, é constitucional e inquestionável. Na prática, temos um STF político que governa sozinho. Reequilibrar os poderes é um dever de todo mundo que tem um mínimo de apreço pela democracia e pelo Estado de Direito. Veja, chegamos ao ponto de uma jornalista da velha guarda, Eliane Cantanhede, escrever abertamente no Estadão, um dos principais jornais, que a direita é forte nas urnas e, portanto, no Congresso. Mas que o Supremo, ou seja, inimigo da direita, tem um arsenal contra a direita e sabe usá-lo. Não tem voto, mas tem muitos processos. Gente, isso é golpismo. Tratado à luz do dia em praça pública. O Brasil virou várzea. Total, total. Aí o Gilmar vai lá e diz que STF pode analisar a validade do impeachment. Quer dizer, se o Senado, que é o órgão competente segundo a Constituição, com todas as letras, aprovar o impeachment, o STF diz e fala: o do presidente, sim, mas não vem mexer com a gente. Aí já é demais. Criaram uma ditadura perfeita. É ridículo isso. Agora, está cheio de assessor de imprensa aplaudindo esse tipo de fala abjeta de ministro do Supremo. O tribunal fica numa posição extremamente curiosa, porque aqueles que são beneficiados diretamente pelas decisões do tribunal, que acho que é a maioria da população,
Eles não saem às ruas para fazerem barulho, mas há uma minoria barulhenta que sempre está xingando o Supremo. O Supremo vira a genia, a culpa é do Supremo. O Supremo está agradando a maioria, mas é uma maioria silenciosa. Faz o teste. Entre em avião comercial em vez de jatinho da FAB. Vai dar uma passeada na Avenida Paulista no final de semana. Por que vocês vivem numa bolha, cheio de segurança, carro blindado e lagosta? Quem está feliz com o STF atual são os corruptos da Lava Jato, não tem nenhum preso. São os traficantes que recebem habeas corpus e jatinho e dinheiro de volta. São esses que estão felizes com essa palhaçada de vocês. É promiscuidade. Barroso e Toffoli, que julgam ações da JBS, palestram em evento patrocinado pela empresa dos Batista. E, sobre o retorno do X, não comemorem antes do tempo. Não é volta à normalidade, gente. Voltou, foi a turma de zumbis da esquerda que tinha sumido e estava um ambiente muito melhor lá, porque a direita, corajosa, praticou desobediência civil e não se intimidou com a ameaça de multa. Quem suspira de alívio ao saber que poderá voltar a usar a rede para fins pessoais ou profissionais, ou não entende ou não quer entender que o fato de Moraes ter prevalecido na disputa contra Musk é um indicador preocupante de toda a deterioração das liberdades de um país que já não pode se dizer democrático. A Gazeta conclui: quando as liberdades e garantias democráticas são agredidas constantemente, sem que a sociedade se coloque com firmeza diante do agressor e o faça parar, ele sente que pode ir além e testar novas formas de arbítrio. Quem acha que o Alexandre de Moraes vai praticar autocontenção não entende a natureza do monstro. Pelo menos no X ainda temos as notas dos próprios leitores que humilham a fábrica de fake news que é o STF, que se propõe a ser o Ministério da Verdade e na prática é o Ministério da Mentira. O perfil do STF mente e desinforma ao afirmar que a determinação era pela remoção de conteúdos específicos. As ordens eram para remoção de perfis inteiros como o meu. Inclusive, se eu criar um novo, é derrubado. Ué, o que o perfil novo tem a ver com qualquer crime que eu possa ter cometido? O Lula preso tinha a conta ativa nas redes sociais. Então, é censura vedada pela Constituição Federal. Eu, como pessoa, estou proibido de falar na praça pública da era moderna, pelo Alexandre de Moraes, que mente descaradamente nas redes sociais, mantendo o @Alexandre, que ninguém sabe como ele conseguiu, porque ele está vencendo, sim, o cabo de guerra contra o Elon Musk, que teve que ceder quando chegou na Starlink, provavelmente por pressão de sócios e tudo, ou por estratégia. É melhor manter o X vivo do que morrer com dignidade. Ele aceitou os termos e condições da ditadura brasileira, que são termos e condições draconianos, para dizer o mínimo. Advogado do Senado que deu parecer contra o impeachment de Moraes é fundador de escritório de advocacia, com mais de 100 processos no STF. Repito, a palavra que melhor define tudo isso é promiscuidade. Os donos do poder se lambuzam no esquema que eles montaram para se perpetuarem lá e expropriarem nossos recursos, enquanto que eles perseguem qualquer um que ousa criticá-los. O Marsiglia, sobre a suspensão do X, faz um alerta muito importante. Foi um laboratório para 2026. Se nas eleições municipais desse ano tivemos uma imensa agressividade com as redes sociais, imagine em 2026, em que o frágil governo petista tornará real a chance da direita chegar ao poder. Por isso eu fiquei muito decepcionado com alguns bolsonaristas que aplaudiram
Datena, tucano comunista, apoia o Boulos hoje, dando cadeirada em Pablo Marçal, ou o sistema falando em prender o Pablo Marçal, em censurar, e o próprio Tarcísio dizendo, tem que prender nele. Calma. O Rodrigo virou Marsalete, aí um bando de imbecil, falando besteira nas redes sociais. Deixa, eu defendo a liberdade dos nécios expressarem suas estultices até na minha live. Deixa. Agora, o fenômeno está aí para quem quiser ver. O Tarcísio aplaudindo o Alexandre de Moraes não vai enfrentar o sistema. E o sistema vai chegar lá na frente e vai escolher quem quer que ele ganhe. Talvez o Tarcísio acredite que ele vai ser o cavalo escolhido pelo sistema, assustado com o petismo. Pode ser. É uma aposta que tem alguma lógica, mas é arriscada, né? Porque até lá o sistema faz o que quiser. Essa que é a verdade. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.